Bom, gente, tudo bom? Boa noite. O Túlio me convidou para fazer essa palestra online para vocês e eu fiquei pensando no que eu ia falar, né? Aí eu pensei, poxa, eu posso falar de empreender na graduação e o que muda, né? Tudo que a gente faz de empreender na graduação. Quando a gente fala em empreender, não é só abrir um negócio, mas desde tocar grupos de empreendedorismo, qualquer projeto que a gente faça e que a gente tire do papel. Eu não sei muito sobre isso, mas eu sei mais do que eu sabia na graduação. E eu sei algumas coisas que eu queria saber lá atrás. Só que eu achei que era mais legal falar disso nas perguntas que vocês me mandaram. Por que isso? Porque eu percebi que isso era só uma parte pequena de coisas que eu aprendi que mudaram a minha forma de encarar tudo que acontecia comigo, ao meu redor, a forma de ver a minha vida, e trouxe resultados muito positivos para tudo que eu fazia. Então eu fiz basicamente um compilado, que são 5 coisas que eu queria saber há 5 anos atrás. Ou se eu soubesse disso há 5 anos atrás. Eu espero que vocês aproveitem tudo que fizer sentido para cada um de vocês. Espero que vocês gostem e que faça sentido. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria saber há 5 anos atrás é: valorize as pessoas à sua volta. Parece um conselho muito simples, mas não é. Eu ouvi esse conselho numa palestra quando eu fazia estágio. E eu ouvi que a gente está muito acostumado a valorizar time de futebol, banda de rock. A gente usa a camiseta do nosso time, a gente torce por ele. E a gente não valoriza quem está do nosso lado. O jogador do time de futebol que a gente ama, ele não vai dar um abraço na gente, um conselho pra gente, ajudar em nossa carreira ou a nossa vida. Mas a gente continua super valorizando ele. E o problema não é supervalorizar. É legal, porque é legal você ter um ídolo, é legal você ter alguém que te inspira. O problema é a gente não dar valor para as pessoas que estão do nosso lado. E um exemplo prático é que eu participei há uns 2, 3 anos atrás de um workshop do Marcelo Vieira, que é o sócio da Eureka. Eu gostei muito da Eureka. E quantas palestras que a gente assiste, eventos que a gente participa, a gente pega o cartão de alguém e nunca mais entra em contato. Só que eu não fiz isso. Eu peguei o cartão dele, entrei no site, tive um monte de ideia legal que eu achava que podia ajudar, escrevi um e-mail às 2 horas da manhã, fui encarada como louca no primeiro momento, depois eu fiquei sabendo que garota louca é essa. Mas eu mandei um agradecimento pela palestra, que foi muito legal. 2 anos depois que isso aconteceu, praticamente eu acabei indo trabalhar lá na Eureka. E a gente nunca sabe que as pessoas que a gente encontra no nosso caminho podem fazer parte da nossa vida de várias maneiras. E aí eu peguei uma outra história que não é comigo, que é uma história da Pam Bressan, que ela é CEO do Universitários Acima da Média. E ela entrava em contato com várias pessoas pela internet. E a gente entra em contato com várias pessoas. A gente adiciona no Facebook, a gente conversa. E quantas dessas pessoas a gente lembra? E ela fez uma lista de algumas pessoas que ela achava interessante e pediu o endereço dessas pessoas. E ela escreveu uma carta de Natal para essas pessoas e enviou essa carta de Natal. E aí você pensa, se você tiver que lembrar de alguém, de quem que você vai lembrar? E a mensagem que eu queria deixar é que muitas pessoas passam na nossa vida. E sim, sabe qual que é a forma que a gente deixa a nossa mudança no mundo? O que a gente pode fazer de diferente para tocar essas pessoas?
para tocar as pessoas que estão à nossa volta, às vezes parentes que ajudam, ou amigos que ajudam a gente, mas também as pessoas que passam pela nossa vida, às vezes um palestrante, às vezes um convidado, às vezes uma pessoa que você conhece online. Como que você deixa a sua marca no mundo? Isso que eu queria deixar para vocês refletirem. É muito legal a gente ter nossos ídolos, mas é muito legal também a gente valorizar quem tá bem perto da gente. A segunda coisa que mudou a minha vida foi uma frase que é: diga porque sim. Ponto que foi bastante importante, assim, que mudou na minha vida. Naquela mesma palestra que falou de dar valor para as pessoas da nossa volta, o palestrante, que é o Denilson Chicaco, que ele é da Fábrica de Criatividade, se alguém conhecer, ele desafiou alguém lá na frente de fazer uma declaração para alguém próximo. Tipo mãe, pai, empresa, enfim. E eu fui a segunda pessoa a pensar, levantar da cadeira. Então não fui eu que fui lá na frente. Uma pessoa foi mais rápida. E ele era um aluno da EL, inclusive, ele chamava Pedro. E ele fez uma declaração para a mãe dele. E quando ele terminou, ele ganhou uma caixa de chocolate. Aí o palestrante contou: eu fiz essa mesma dinâmica na Honda e a pessoa ganhou uma moto. Eu fiz essa mesma dinâmica em tal empresa e a pessoa ganhou 10 mil reais. Eu já estava incomodada lá. Aí ele virou e falou assim: hoje é só uma caixa de chocolate. Mas poderia ter sido qualquer um desses outros prêmios, porque eu já fiz essa mesma dinâmica e dei vários outros prêmios maiores, depende da empresa. E virou e falou assim: o que vocês estão pensando agora? Aí ele falou assim: por que não eu? Eu, mais ainda, pensei: por que não eu? Porque eu quase fui. Então aquele negócio me pegou ali. E aquilo me marcou. Porque ele falou assim: sempre pensa por que sim antes do por que não. Você nunca vai perder nada, você sempre vai ganhar alguma coisa. Nem que seja experiência, nem que seja uma caixa de chocolate, você sempre vai ganhar alguma coisa. Aquilo me marcou. E eu comecei a tomar uma atitude de por que sim na vida. E essa atitude de por que sim foi para várias coisas. Tipo, eu queria ir para um congresso, só que eu tinha medo de falar com a minha orientadora. Tipo, medo. E aí, eu cheguei, perdi o medo, fui na sala dela, e uma das alunas de doutorado na época estava com problema no joelho e não podia ir. E eu acabei indo no lugar dela, e eu fui para Caxias do Sul com tudo pago pelo PROAP. Então, tipo, imagina se eu não tivesse perguntado. Podia ser um não. Podia ser um não, você não vai, mas foi um sim. Depois disso, eu participei do Desafio Sebrae. Eu estava no último mês da graduação. A única pré-requisito era você estar inscrita. Na data que você inscreveu, você tem que estar matriculada no curso de graduação. E eu falei assim: beleza, eu vou. Mas eu podia falar: por que não? Tô no último mês, não sei o que eu vou fazer. Eu falei: não, vou tentar, vou ver qual que é desse negócio. E a nossa equipe acabou indo parar no campeonato nacional na Bahia, onde eu conheci gente do Brasil inteiro. Eu falei: porque sim, para uma oportunidade. Outro exemplo foi quando eu já estava no Empreal e eu queria organizar a Semana da Engenharia na Prática. Eu não sei se vocês sabem, acho que não devem saber. Mas essa semana aconteceu na minha última semana em Lorena, que eu estava morando em Lorena na época do mestrado. E imagina se eu falasse: eu tenho 2 meses só para me formar, então eu não vou fazer. Eu falei: não, porque sim, vou fazer dar certo. Se tiver que ser depois que eu sair de Lorena, eu volto, enfim. Falei: não, eu vou. E ter essa postura de porque sim diante da vida mudou muito as coisas para mim. E eu queria deixar isso para vocês, sabe? Em vez de vocês pensarem, mas pensem porque sim. A terceira coisa que mudou foi: você sempre vai aprender alguma coisa. Assim, sabe, se der oportunidade, pode parecer a coisa mais estranha do mundo, pode parecer que não tem sentido algum, mas você sempre vai aprender alguma coisa.
Hoje eu falo que o Startup Weekend é um negócio sensacional, eu tento convencer todo mundo aí. Mas a verdade é que a primeira vez que eu fui para um Startup Weekend, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer lá. Eu não tinha a mínima ideia do que era o evento. E eu me joguei de cabeça. Falei, eu vou. Eu ia para uma cidade que eu nunca tinha ido, que era Itaju. Conversei com uma amiga minha, a Erika, que era do Imperial também. E ela topou ir. Eu fiquei na casa dela, que ela morava lá. E a gente ficou em grupos separados e tal. E eu fiquei num grupo de desenvolver um software. O que eu sabia de desenvolver o software? Nada. Muito bom, mas fiquei lá. E no meio do evento, sentou um moço no nosso grupo. Ele chama, né? Marcelo Luna. E ele pediu pra participar do grupo. Ele tinha interesse em educação e tal. E a gente falou, beleza. Só que vários integrantes do nosso grupo sumiram no meio do evento. Os programadores ficaram super concentrados em desenvolver. E eu falei, vou conhecer, né? E ele começou... Eu descobri que ele tinha muito conhecimento para ensinar. Ele começou a me ensinar o que era MVP, mínimo produto viável. Que nunca tinha ouvido falar na vida. Como que eu validava uma ideia, quais tipos de pergunta que eu fazia que era mais assertiva, como que eu validava um produto na prática. A gente saiu na rua para vender nosso produto. Ele falou assim, a melhor forma de você validar seu produto é você conseguir vender para alguém. E eu comecei a vender para as pessoas, ou tentar vender para as pessoas, e ninguém comprava. E aí ele falou assim, mas qual que é o público-alvo? Aí eu falei, tal. Ele falou assim, mas você conseguiu falar com alguma pessoa que é do seu público-alvo? Aí eu pensei, putz, não. Aí ele falou assim, então antes de você tentar vender, tenta descobrir se essa pessoa está dentro do seu público-alvo. Eu comecei a perguntar. Na verdade, era um jogo para jovens de ensino médio e a gente queria vender para os pais. Então eu comecei a abordar adultos e perguntar se eles tinham filhos na cidade, em vez de simplesmente tentar vender. As outras pessoas, elas tinham filhos pequenos ou filhos já na graduação, enfim. E aí, assim, a primeira pessoa que eu achei que tinha filhos dois filhos, um de 15 e um de 16 anos, a pessoa falou, tipo, eu compro. E o cara era super engajado com isso, achava que isso tinha que ter, era um jogo educacional, em vez de ser esse jogo de violência e tal, taranã. E ele falou assim, eu compro, eu invisto e eu quero que tenha uns negócios assim. E ele começou a opinar no produto, sabe? E foi super divertido. Eu passei por uma experiência, assim, sensacional com um cara, tipo, sentou lá, pediu pra participar. E no final eu descobri que o cara era super top, que ele era investidor anjo de uma aceleradora, é mentor, tipo... Eu fiquei, nossa! E sabe quantas oportunidades a gente deixa passar? Pessoas que a gente olha pro nosso lado e a gente fala, não vou conhecer essa pessoa. Então, a dica que eu dou é se joga de cabeça. Você sempre vai aprender algo. As pessoas ao seu redor, elas têm histórias incríveis, elas têm conhecimento incríveis para compartilhar. Pode ser que você não use aquele conhecimento de imediato, mas conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Então, assim, tipo, esteja aberto. Você sempre vai aprender alguma coisa. A quarta coisa que eu aprendi nesses últimos anos, e que eu ouvi isso na Fundação Estudar, o projeto do meu grupo, quando você faz o Laboratório Estudar, o LabX, se alguém já fez, tem um projeto em grupo e tem um projeto individual, que é chamado de Salto. E o projeto do meu grupo era de arrecadar R$9.000 e construir 2 casas para pessoas carentes em 3 semanas. Detalhe pequeno. E eu passei metade da primeira semana no sul de Minas, fazendo um curso. Então, na verdade, 2 semanas e meia para mim. Arrecadar R$1.150, ou 250, alguma coisa assim. Mas era um número alto. Para quem nunca tinha vendido mais que R$50 de rifa, não tinha a mínima ideia de como vender. Imagina. E detalhes, era dezembro. A USP estava praticamente de férias. Muito bom, né? Aí, o que eu falei? Vou usar o que eles me falaram lá. Quem sou eu, o que eu sei e quem eu conheço. Eu sabia organizar coisas. Eu era uma aluna da USP. Legal. Assim, eu consigo pegar várias coisas na minha cabeça e bloquinhos e chegar numa coisa final. Tipo, projetos.
Essa é basicamente o que eu sei. Eu consigo juntar as pontas, parece que é super confuso, mas na minha cabeça faz sentido. Total sentido. Quem já conversou comigo deve saber mais ou menos como que é. E as pessoas que eu conhecia que estavam lá. Comecei a conversar, né? Aí fui lá, na época que ainda estudava lá na EL, a minha amiga do Desafio Sebrae, que participou do Imprel, que eu acabei de falar pra vocês. E ela me apresentou a Lucinha, do Debic, que eu não sei se algum de vocês conhece. A Lucinha é uma técnica do Debic, mas ela tem um conhecimento muito legal de eventos. E ela deu uma ideia de fazer bingo. Falei, putz, bingo é um negócio que envolve legislação, eu não tenho contato com legislação. A gente ficou conversando e chegou em fazer um jantar beneficente. Aí eu falei, putz, um jantar é legal, porque um jantar eu conheço o Tonhão, que cozinhava pro sopão da El, se alguém já ouviu falar do sopão. É meio antigo, né? Tô me sentindo velha aqui. E eu conhecia o Twin, que era o dono, né, do CEL, que é o Centro de Eventos de Lorena. Eu falei, putz, legal, eu tenho alguns conhecidos, eu sei organizar as coisas, eu sei montar, pegar as pecinhas, e eu sou uma aluna da USP, então eu consigo divulgar esse aluno da USP. Legal. Fui montar. Só que eu me deparei que eu não conseguia vender. Não, organizei tudo. Tinha comida para 100 pessoas. E eu fiz uma estratégia de lucro, que era R$5 o custo e R$5 de lucro. Então eu ia vender a R$10 o convite para o jantar. Todo mundo se dispôs, a mão de obra toda foi, o local, foi tudo gratuito, porque era um projeto voluntário. Então, beleza. E super em conta, R$10 para um jantar, né, gente? E eu comecei a vender, só que eu não sou muito boa de venda. Eu consigo vender meu ideal para uma pessoa, mas para uma pessoa que me conhece, eu tenho um pouco de dificuldade quando é uma pessoa estranha. Mas eu tenho amigos que são sensacionais, e esses são aqueles vendedores nato. Tem o Thiago, do PCF, para quem conhece ele. Tinha a própria Érica, a Lucinha, o Guilherme, que fazia mestrado no Elcio, para quem conhece ele. Então, encontrei várias pessoas que são excelentes nisso, que eu não era. E contei a minha ideia para eles. Eles toparam e eu falei assim, gente, vocês não conseguem levar 10 pessoas? Com você, 10. Não é muito, sabe? Para quem tem uma rede gigante, para quem consegue vender para bastante gente, não é muito. Para mim era impossível, mas beleza. E eu fiz isso com algumas pessoas, compartilhei a minha ideia. E eles conseguiram. E no final, eu não arrecadei só os 1.250 que eu precisava. Eu acabei arrecadando R$2.000 para fazer. As outras pessoas do grupo também arrecadaram. A gente fechou o projeto. Em 2 semanas e meia, a gente arrecadou R$9.000 e construiu 2 casas. Teve uma parte do grupo conseguiu entrar em contato com o teto e se meteu em uma construção e construíram, não 2, construíram 3 casas para pessoas carentes naquele final de semana. A gente fez isso em 2 semanas e meia. E assim, eu nunca tinha feito nada dessa magnitude. Então, pra mim, use quem você é, o que você sabe, as pessoas que você conhece me marcou muito. E eu passei a usar isso na minha vida. A quinta coisa que me marcou existe um mundo de possibilidades ao meu redor. Essa seja mais me marca até hoje. Eu recebi essa história por WhatsApp, naquelas correntes que a gente nunca lê, mas essa eu li. E é o seguinte, um professor, ele chegou na sala de aula e disse que ia ter uma prova surpresa. Aí todos os alunos ficaram revoltados. Como? A gente não teve tempo de estudar. A professora falou, não, mas a prova é simples, é tranquila. Aquele papo de professor, nada que vocês não saibam, vocês estão indo super bem na aula. Taranã. O professor distribuiu as provas, virada para baixo, para os alunos. Aí os alunos, todos ansiosos, eles viraram a prova. Era uma folha em branco. Nessa folha tinha um ponto preto no meio da folha. E em cima da folha tinha uma pergunta. Descreva o que você vê
nessa folha. Todos os alunos falaram, putz, é fácil, vamos fazer. E começaram a escrever. Começaram a elaborar as maiores suposições para que era aquele ponto preto. A falha de injeção na folha de sulfite. E por isso que estava ali na prova. Era uma formiguinha no meio do nada. É você no meio do universo. Tudo de filosófico que você puder imaginar. Aí o professor pegou as provas, recolheu e começou a ler para a turma. E a turma, nossa, que legal, começou a ver os diferentes pontos de vista, entendeu? Aí, a hora que o professor terminou de ler, ele virou e falou assim, só que ninguém tirou 10. Na verdade, quase todo mundo tirou nota super baixa. E aí todo mundo, mas como, né? Cada descrição é elaborar uma folha, uma redação sobre aquele ponto preto. E aí, o professor disse, eu pedi para vocês descreverem o que vocês veem na folha. Olha o tamanho da folha. O ponto preto é 1% ou menos do que a folha. Então, se a nota for proporcional ao que vocês descreveram um ponto preto. Tem um mundo de universo ao seu redor. E o que isso quer dizer? Na nossa vida, às vezes a gente só olha para os problemas. A gente só olha para o que está dando errado, para o que não está dando certo. E a gente esquece de olhar ao nosso redor. Um exemplo muito prático foi quando eu decidi abrir o Empreel. Eu tentei entrar em várias entidades estudantis. E as entidades estudantis falavam, aluno de pós não pode. E eu falava, mas que raio, por que aluno de pós não pode? Eu quero participar de uma entidade estudantil. Tudo que eu não fiz na graduação eu vou fazer agora. E eu podia ter olhado para o problema e pensado, aluno de pós não pode, eu não posso fazer parte de entidade estudantil, deixa isso pra lá. E eu falei, não, eu tinha um universo ao meu redor. Eu poderia criar qualquer entidade que eu quisesse. Ao mesmo tempo que fechou uma porta, abriu um restante de um universo para mim. Então, sempre que eu tenho um problema e não tem solução, eu penso, eu tenho certeza que eu estou esquecendo de olhar alguma coisa. E é esse o conselho que eu dou para vocês. Sempre que vocês tiverem um problema e acharem que não tem solução, vocês estão esquecendo de olhar para algum lado. E o que eu faço? O que me ajuda muito? Porque às vezes a gente não consegue olhar sozinho. Muitas vezes eu compartilho o que eu estou pensando, os problemas que eu estou sentindo com as outras pessoas. E às vezes surgem umas ideias malucas, são essas malucas que eu dou atenção, porque às vezes elas me mostram um caminho para onde que eu devo seguir. E é isso. Isso é o que eu queria falar para vocês. 5 coisas que eu aprendi que fizeram diferença na minha vida. E aí agora eu queria saber com vocês como que vocês querem fazer, porque eu tenho as perguntas que vocês me mandaram, são 11 perguntas. Eu quero saber se vocês querem fazer outras, se vocês querem que eu responda as perguntas que vocês me mandaram. Oi? Tem alguém me ouvindo ainda? Não, estamos ouvindo ainda, sim. Claro. Eu queria que você falasse de novo o que é a quarta coisa que você queria saber há 5 anos atrás. Quarta dica, né? Diga. Qual é? Qual que é a quarta dica que eu perdi? Ah, tá. Use quem você é, o que você sabe e as pessoas que você conhece. Que é a história do jantar que eu organizei. Você chegou a ouvir ou não? Não, é que deu uma travada, né, no comecinho, daí, mas foi coisa do meu computador mesmo. Ah, ok. Então foi... Outra coisa que eu queria comentar, você falou da quinta coisa, né, tipo, em vez de você olhar o problema, né, olhar as oportunidades. E, tipo, ontem eu fui no Ser Empreendedor, o evento da Poli, e exatamente tem um grande empreendedor que o nome dele... Como é que é o nome dele mesmo?
É um nome bem complicado, Vinod Khosla, uma coisa assim. E ele mesmo fala, né, uma frase icônica dele é sem problema, sem solução, sem empresa. Então, tipo, problema é o que, né, empreendedores são isso, é resolver problema. Então, problema é uma coisa boa. Então, tente arranjar um jeito de, né, arranje um jeito de consertar esse problema, né? Isso que é, eu acredito que é ser empreendedor, é se virar nos 30, né? Igual ele falou na palestra, é se vira nos 30. Isso é Legal. ser empreendedor. Eu curti muito quando você comentou isso, me Legal. lembrou da palestra. Legal. Bom, então bora. Perguntas? Respondo as perguntas de vocês. Tem várias aqui. Vocês querem que foque mais nas de empreendedorismo? Pode ser? Eu queria fazer muito essa pergunta aqui. Para você, que seria melhor? Qual é o melhor momento para um aluno da graduação fazer um estágio de férias ou um estágio normal? Qual que é o melhor momento? Bom, legal. Acho que eu vou responder, mas acho que depois vale você trocar uma ideia com o Gui, que eu não sei se ele está assistindo ainda. Ele já fez 3 estágios de férias, ele tem um conhecimento muito legal para comentar sobre isso. Mas vamos lá, minha resposta. Eu acredito que a partir dos 6 primeiros meses que você já está na faculdade, você já pode fazer estágio de férias. Sim. Entrou, você já pode procurar, porque normalmente estágio de férias eles não pedem um conhecimento muito avançado. O estágio de férias ele é visto hoje nas empresas como uma ação de employer branding. E que raios isso significa? É uma ação para divulgar a empresa nos primeiros anos para os primeiros anos de graduação, para quando o aluno estiver lá para o final da graduação, ele procurar fazer estágio nessas empresas e divulgar para os amigos e tudo mais. E assim, não se ater só aos programas que estão abertos. E também é uma outra coisa que eu aprendi com o Gui, ele vai falar que tá famoso no YouTube, que é que se você não tem uma oportunidade, cria uma. Não tinha estágio de férias na Johnson, ele foi lá e arrumou um estágio de férias na Johnson. Então, não é bem simples, porque ele fez um no exterior, daí ele tinha todo o conhecimento, explicou como é que fazia, falou, eu sei como que é um estágio de férias, tipo, tem uma história por trás disso, mas, tipo, cria as suas oportunidades. A partir de 6 meses que você já está na faculdade, você já tem um conhecimento base, você já pode procurar, já pode ir atrás. Eu não vejo muito estágio de férias para o final da graduação, apesar de conhecer pessoas que fizeram. Porque normalmente as empresas elas não querem. Exatamente por essa estratégia de divulgação, eles querem pessoas que vão continuar na faculdade para disseminar a empresa. Então, normalmente as empresas querem pessoas de anos mais novos, assim. Então, a partir de 6 meses até seu terceiro, quarto ano, legal fazer um estágio de férias. Estágio. Nos últimos 2 anos da graduação, assim, você já tem mais uma noção do que você quer, ou não, mas geralmente você já tem uma noção maior de onde você quer ir. E as empresas, você não tem tanta mais matéria base que trava a tua grade se você não passar N coisas assim. E normalmente as empresas pedem de 1 a 2 anos para formar, para você entrar no estágio. E o estágio, realmente, não todos, mas alguns exigem um pouco mais de conhecimento técnico. Então você precisa ter um tempo maior na faculdade para você conseguir desempenhar as funções, as atividades que o estágio vai pedir. Mas isso não é regra. Se você quiser fazer estágio no terceiro ano, ok. Vai em frente, sabe? Não é regra. É o que normalmente acontece. E também eu acho bem bacana você pegar os primeiros anos da graduação para você se dedicar até outros tipos de experiência. Curtir a faculdade, a entrar em entidade estudantil, fazer intercâmbio, seja lá o que você tiver vontade de fazer.
e deixar para ter essa experiência profissional um pouco mais pro fim. Porque é muito bacana curtir essa época da faculdade, ter todo tipo de experiência que você quiser ter. Então, é isso. Obrigado. Outra pergunta que também está na lista é a seguinte, né? Trabalhar em entidades, né? Entidades empreendedoras ou até mesmo em outras entidades da faculdade. Faz um grande diferencial? Se sim, quais entidades vai fazer diferencial em quais áreas da empresa ou indústria? Legal. Trabalhar em qualquer coisa faz um grande diferencial. Qualquer experiência que você tiver, se você se dedicar de cabeça naquilo, vai fazer diferença. E uma coisa que eu aprendi, assim, depois que eu saí da faculdade, é que ninguém vai ficar te julgando se você participou de uma entidade que não tem um nome tão famoso ou de uma entidade que é super reconhecida. Eles vão perguntar o porquê que você participou, qual foi a sua contribuição e o que você aprendeu ali. Se você conseguir responder essas 3 perguntas, então beleza, você está no caminho certo. E aí, para ilustrar, eu vou usar o Universitários Acima da Média, que foi fundado pelo Augusto e pela PAN e mais algumas pessoas, mas o Guto e a PAN são os mais conhecidos. E até 2 anos atrás não existia, ninguém tinha ouvido falar. E hoje ele tem um impacto nacional, tem representantes de universidades de praticamente todos os estados. A PAN ela acabou de ganhar o prêmio Empreendedor do Ano do Osiris Silva. E parece louco de se dizer, mas quanto menos você tem, mais oportunidade tem. O que acontece? Não existia isso. Ela foi lá e criou, porque tinha um mundo todo para se criar. Se você for pegar o MEG, é super bacana fazer parte de empresa júnior. Eu acho muito legal assim, ter essa carreira para quem quer entrar numa empresa e ser CEO e fazer essa carreira. É muito, muito legal. Mas já tem o MEG todo estruturado. Se você pegar o encontro de ligas universitárias, está no comecinho. Eu conheci algumas das pessoas que começaram o MEG, assim. Hoje ele é gigante, tem um encontro anual com acampamento, com festa gigante. Você pega o mundo das ligas universitárias. Você tem um mundo para desenvolver pela frente. Não só de ligas, mas outras entidades que não são tão conhecidas. Então, eu acho que tem as 2 vantagens. De você participar de uma entidade de nome e de você participar de uma entidade que tem um mundo para você te desenvolver. Porque o que vai contar é o que você fez, qual a tua contribuição. Entrevista que eu fiz ou que eu já participei, eles vão perguntar: você está falando que você participou aqui do Empreel, não sei o que é o Empreel, mas o que fez? Aí eu conto: organizei a CEPRAT. Quais atividades você teve que executar para organizar? Aí você fala: tive que conversar com a coordenação da faculdade para liberar de ter uma semana. Tive que ir atrás da parte logística, tive que ir atrás de patrocínio. Enquanto você vai conversando com a pessoa, geralmente a pessoa que está te entrevistando, ela sabe se você se mergulhou de cabeça, se você foi a pessoa que tocou aquilo, porque ela provavelmente participou de alguma coisa assim. Então ela sabe se realmente você se apropriou daquilo ou se você foi um participante da entidade. E o que conta muito é você ter feito a diferença. Qual foi o teu papel? O que você fez ali naquela entidade, seja ela de nome, seja ela uma entidade desconhecida. Então, eu participei da empresa júnior. Fiquei 6 meses lá, fui membro e coloquei no meu currículo, mas eu não fiz nada. Tipo, não vai contar. Eu fui presidente da empresa júnior, toquei não sei quantos times de projeto, criei um estágio de férias em várias empresas, aloquei os meus membros. Tipo, é sensacional, sabe? O que você fez de diferente? Qual foi a tua contribuição? Qual que é o teu propósito de estar ali? É muito o que o mundo do trabalho vê. O porquê que você fez as coisas, para entender realmente essa habilidade empreendedora tua de proatividade dentro da universidade.
Então mais ou menos assim, eles não ligam muito se você foi presidente, vice, diretor, eles querem ver realmente o que você fez, qual foi o seu papel, qual foi a sua Isso. função e o que você mudou, né? É isso que você quer dizer. Exatamente. O que você fez? Ah, enfim, obrigado. Imagina. Aí tem uma outra pergunta aqui que me mandaram, que foi: qual a possibilidade de uma ideia ou projeto dar certo sem o apoio necessário? E como eu busco esse apoio estando apenas na graduação? Uma coisa que eu ouvi muito, que eu já fiz essa pergunta muitas vezes, e a resposta que eu ouvia era: a possibilidade de uma ideia dar certo, se você não tentar, é de 0%. Então, não, você já tem. Se você tentar, já é mais que 0%, porque ideia sem executar, ela não vale nada. E se a sua ideia for boa, o apoio vai surgir no caminho. Você tem que se dar. Também não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Você tem que se dar um prazo. Por exemplo, eu tenho 6 meses para colocar essa ideia de pé. Então eu vou me dedicar a essa ideia. Se não deu certo, foi porque a ideia não deu certo. E não porque eu não fiz, eu fico rolando, sabe? Se você tentar, você nunca vai saber. E como que você busca esse apoio? Você vai começar e vai aparecer um monte de gente te dando ideia. Pouco de tempo atrás, acho que foi no primeiro semestre desse ano, eu tive uma ideia muito louca, que era o seguinte: eu queria fazer um adaptador, imagina um T, que você poderia colocar, por exemplo, na tomada do teu micro-ondas, na tomada da tua TV, e quando você saísse de casa, você poderia cortar a energia desses aparelhos que ficam em stand-by pelo seu celular. Porque hoje, para você diminuir essa energia, você teria que arrancar todos os aparelhos da tomada. Você vai sair de casa, você arranca tudo. Muito pouca gente faz isso. E o que muito pouca gente sabe é que, por exemplo, um DVD, ele consome... A energia que ele consome em um mês daria para você assistir 2 horas de filme durante 4 meses. Se você usasse ele só nesses momentos. Então é muita energia gasta em stand-by. E eu falei, putz, podia ter um negócio, né? Muito fácil. Eu coloco esses adaptadores, coloco uma rede wireless, e aí eu saio de casa, vou lá no meu celular, ligar. Corto a energia de tudo, às 8 horas que eu fico em casa, voltei e eu ligo de novo. Fácil, né? E aí eu comecei a contar essa ideia para as pessoas. Eu achava a ideia sensacional. E aí eu descobri que já tinha nos Estados Unidos, já tinha na Europa, só não tem aqui no Brasil ainda. E só que não é visto como economia de energia, eles olham mais como automação industrial. As pessoas compram porque isso dá status para elas. E algumas pessoas pegaram meu contato, pegaram meu e-mail, acharam a ideia tão legal que eles ficam me mandando e-mail contando de novidades. Até hoje, semana passada eu recebi de um aluno do ITA: você viu que saiu na mídia sobre a ideia que você comentou? Nananana. Então, começa, sabe? A sua ideia, quando ela tá no começo, eu sei que é muito chato falar isso, mas a tua ideia, ela é ruim. Ela é muito ruim perto do que ela pode se tornar. Então, quando você conta a ideia para as pessoas vão começar a te ajudar e você vai conseguir tirar ela do papel. E um exemplo de ideia no papel não vale nada é que quando eu estava na graduação, eu fiz um trabalho para engenharia da qualidade. E eu criei um negócio, não existia aplicativo, celular, nem nada disso. Velha, né? Super velha. E eu criei um negócio parecendo um Game Boy, assim, que você falava e ele escrevia e traduzia, ou você digitava e ele traduzia e pronunciava o que você queria saber. Alguma coisa mais ou menos tipo o Google Tradutor. Tem uns aplicativos disso. Tem um aplicativo desse que é para a pessoa viajar e que você fala numa língua, ele repete em outra, que foi vendido por 20 bilhões. Há um ano atrás, mais ou menos. E eu falei, putz, a gente teve essa ideia, a gente montou o negócio todo, a gente viu o formato de arquivo, a gente fez um negócio sensacional, a gente fez vídeo, fez um monte de coisa, e a gente não tirou a ideia do papel. E 20 milhões executada. Então, ideia boa no papel não vale nada.
Se você tem uma ideia, começa. E vai em frente, sabe? Vão aparecer pessoas para te apoiar ao longo do caminho. No começo você vai estar sozinho, mas se o negócio for legal, vai aparecer, vai surgir gente de tudo quanto é canto querendo apoiar. Porque vai curtir a tua ideia e quer te ajudar. É isso aí. Né, eu acho que eu preciso perguntar, você estava ontem no evento, porque isso que você acabou de falar, também comentaram isso no evento. Né? Aliás, se eu não me engano, foi o Thomas Schroege, sei lá como é o nome dele, que é do Doutor Consulta. Ele falou isso. Se você tem uma ideia para um projeto, se você tem uma ideia para você ir atrás e começar, se as pessoas à tua volta estão falando que é uma ideia boa, cara, já dá uma olhada porque não vai dar certo. Porque se é boa, ou já existe, ou não é tão boa assim, como você diz. É boa no papel, mas na prática. Então ele falou que antes você ter uma ideia ruim, e aí você começar a evoluir ela, você inovar ela para ela, né, se transformar em algo. Ele realmente falou isso. Para empreendedor tem que pegar problemas, solucionar, mas normalmente para solucionar esse problema vem uma ideia ruim. Legal. Que evolui com uma ideia boa. Exatamente. A sua ideia é ruim. Parta do princípio. Você ficar esperando de vou ter uma ideia boa para começar, você não vai começar, entendeu? Então pega aquela ideia que você tem que é mais ou menos e ela pode se transformar em muitas coisas que você nem imagina. Tá. Outra pergunta aqui. Como começar networking com outros empreendedores? Primeira coisa, eu fiz muito essa pergunta e eu descobri uma coisa. Ela parece um bicho de 7 cabeças até você fazer. Que é uma coisa extremamente fácil. Depois que você faz, você descobre que o mundo é um ovo. Você descobre que fulano tem amizade com algum amigo de infância teu. É bizarro como o mundo é um ovo. Depois que você começa a fazer. Não tem dinheiro, não tem como me locomover para vários lugares. A melhor forma é o Facebook. Quando eu comecei a empreender, tinha a minha ideia do que era um grupo de empreendedorismo. Eu tinha voltado de Desafio Sebrae e falei, empreendedorismo é legal. Eu ganhei uma viagem para Bahia, conheci gente do Brasil todo. É legal. Mas eu não tinha a mínima ideia de tudo que empreendedorismo trazia junto com isso. E o que eu fiz? Eu comecei a procurar pessoas no Facebook que tinham ligas de empreendedorismo há mais tempo, pelo menos 1 ano, algumas 20 anos, enfim. E adicionava essas pessoas e falava, eu quero saber quais foram as dificuldades, que tipo de atividades vocês fazem. Então, tipo, não adianta adicionar a pessoa e falar, oi, quero te conhecer. Também não. Tem que ter tipo, um propósito de querer conversar com essa pessoa. E falava, olha, eu tô abrindo uma linha de empreendedorismo, eu quero entender o que vocês fazem, quais foram as dificuldades, tarará. E falava, a gente pode conversar por Skype, que era muito longe. Pessoas de Ribeirão Preto. Fui conhecer uma menina que eu adicionei no Skype há 2 anos atrás. Eu fui conhecer ela há umas 3 semanas atrás, pessoalmente. Que ela veio no evento para São Paulo e a gente falou, finalmente a gente se conheceu. Então, tipo, eu adiciono a pessoa, bate um papo, troca uma ideia. Era mais perto, tipo no ITA. Eu marquei com o menino do ITA e falei assim, posso dar uma passada no ITA lá pra gente trocar uma ideia? Beleza? Itajubá, eu consegui ir pra lá. Então, adiciona as pessoas no Face e troca uma ideia. Se não der pra ser presencial, faz por Skype. Essa é uma forma. A outra forma é você ir em eventos, que nem vocês forem no ser empreendedor. Não sei se vocês já ouviram a história dos 6 graus de separação. Alguém conhece, só pra ter uma ideia de vocês que estão ouvindo? Esses 6 graus de separação seria aqueles 6 apertos de mão que temos de distância para qualquer pessoa do mundo? Seria isso? Isso. Já ouviu falar? Já. Então, eu multipliquei o Labecas em ano passado. Acho que foi ano passado. Parece que faz uma eternidade, mas eu acho que foi ano passado. Acho que foi 2013. Ai, gente. Depois vocês olham no LinkedIn, lá vai estar a data certa.
E aí, o que aconteceu? A gente tem a dinâmica, porque hoje diz que até 4,5 graus, parece que agora com o mundo digital tá diminuindo esses apertos de mão. E eu perguntei, estava no Labex, se eles conheciam alguém realmente importante, que era famoso, ou se eles conheciam alguém que conheciam alguém muito importante. Aí um dos meninos lá virou e falou assim, minha mãe conhece o Vladimir Putin, o ditador russo. Eu não entendi Vladimir Putin. Eu entendi muitas outras coisas. Eu falei o Supla, sei lá, eu entendi, tipo, o Eduardo Suplicy, eu entendi muitas coisas, menos Vladimir Putin. Daí daqui a pouco ele, não, eu tô falando Vladimir Putin, ditador da Rússia. Deu, oi? E eu, sim, porque por exemplo, eu tô a 1 grau de separação do Jorge Paulo Lema. Não conheço ele ainda, mas eu tô a 1 grau, porque eu tenho várias pessoas que eu conheço que conhecem ele. Eu tô a 1 grau de separação de apresentadores de TV, tipo Angélica. Não conheço a Angélica, mas tenho uma pessoa no meio do caminho. Mas o ditador da Rússia foi meio um baque. E quando ele falou isso, eu falei, putz, eu posso conhecer qualquer pessoa que eu quiser do mundo inteiro. Tipo, aquilo me abriu um leque assim, de oportunidades. E quando isso aconteceu, eu falei, vou conhecer pessoas. E involuntariamente as pessoas grandes vão aparecer na minha vida. E é engraçado, porque foi aí que eu descobri que o mundo é um ovo. Você vai num evento, fulano que conhece fulano, você chega, 2 pessoas que você conheceu em 2 lugares completamente diferentes e elas se conhecem. Tipo, é um bolo, assim. Então, o networking é difícil até você começar. A hora que você começa, você descobre que todo mundo se conhece. E as pessoas começam a te apresentar para outras pessoas que podem te ajudar para onde você está indo. Então, é um negócio muito louco. Parece difícil, mas quando você começa a dar os primeiros passos vai ficando fácil. Ana, Oi. temos a pergunta, que acredito que será a pergunta final, infelizmente. Imagina. Está chegando ao fim. Uhum. E foi feito nos comentários do YouTube. Eu vou passar aqui para você agora. Tá bom. Ana, o que você esperava do Imprel? E o que você espera dessa entidade para um futuro próximo na EL? Legal. Pergunta. O que eu esperava? Eu queria que fosse uma forma de fazer as coisas diferentes dentro da EL. Eu queria que saísse da caixinha. Quando eu entrei na faculdade, 2008, parece muito tempo, mas o tempo passa rápido. Tinha DA, CAEM e Atlética. Eu não lembro as exatas datas de fundação, mas, se eu não me engano, a Atlética foi 07 a fundação e o CAEM ou o DA foi 06. Então, as entidades tinham 2 anos de existência, as entidades que estavam lá, 2 anos, tinham acabado de ser formadas e tinham 3 entidades. E as coisas sempre foram muito dentro da caixinha, dentro da EL. Nunca teve nada diferente. E eu ouvi a minha graduação inteira. Ou você vai para a indústria, ou você vai para o meio acadêmico. Eu espero que isso tenha mudado. Mas eu ouvi a graduação inteira isso. Conversei com o pessoal que entrou junto comigo, que estava na CQVAP, eles falaram que ouviram a mesma coisa. E eu queria mudar isso. Porque eu fui para a indústria. Eu fui para o meio acadêmico. E eu estava inconformada que só existiam essas 2 opções. Eu acreditava que a gente podia ser mais, que a gente podia escolher o que a gente queria fazer. E eu acreditava que a gente podia fazer a diferença dentro da universidade. Eu não tinha ideia de como, mas eu acreditava que a gente podia fazer algo mais. E a gente poderia ter atividades que a gente quisesse criar. E não só as atividades que existiam na época.
IC, estágio, enfim. O Impral, ele acabou se superando, porque quando eu fundei o Núcleo de Empreendedorismo, eu tinha tudo isso que eu tô falando pra você hoje, eu tinha isso de uma forma muito, muito vaga na minha cabeça. Não era 100% concretizado. Era um negócio super vago. Como eu falei, eu tinha acabado de voltar do Desafio Sebrae, eu falei, eu acho que por aí pode ser o caminho, eu acho que aí tem um mundo de oportunidades que a gente não tá vendo, mas eu não tinha exatamente certeza do que. Eu acho que ele me surpreendeu, assim. Em um ano, a gente ajudou a organizar a CQVAP na época, e depois a gente fez a nossa própria semana. Ele me surpreendeu em relação ao que ele podia ser. E ao longo desses anos, o tempo que eu passei dentro do Imprel e esse tempo que eu venho acompanhando o Imprel e as ligas, eu vejo que o potencial, ele pode se tornar qualquer coisa que ele quiser ser. Ele pode se tornar, por exemplo, um grupo referência nacional. Ele pode pegar e organizar, estruturar o que é o MEG hoje. Organizar a estrutura das ligas nacionais. O Imperial pode se tornar o que ele quiser ser. Ah, não, a gente prefere ficar só aqui no nosso mundo, na universidade. Beleza, tá mudando Lorena, ok, porque eu queria dar um legado da diferença em Lorena, e eu acho que eu tô conseguindo isso de alguma forma, espero. E eu acho que tem um mundo de possibilidades. Se você olhar para o céu em Itajubá, vai para o lado das startups, de ter Startup Weekend, de ter incubadora. Se você olhar para outra liga, para Inquietos da FABC, outra pegada. Se você olhar para o pessoal da Bahia, é outro esquema. Se você olhar para cada liga de empreendedorismo, tem a liga da Unicamp, é outra coisa. Cada liga, ela não tem padrão hoje. E tem um mundo de possibilidades, porque empreendedorismo é isso, é você criar o que você pode ser. Se eu falar o que eu acho que o Imperial pode ser, eu vou estar sendo muito fechada e limitada. Porque existe um mundo de coisas, basta querer. E ele vai caminhar dentro do que os membros que estão dentro vão fazer. Ah, eu não sou um diretor, eu acabei de entrar. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa. E, eu quero ser diretor, mas todas as diretorias já estão ocupadas. Se você quer alguma coisa, você pode assumir uma diretoria de algo que nem existe. Então, ele tem um mundo. Não dá pra falar o que ele pode ser, porque ele pode ser muitas coisas, ele pode crescer e pode se tornar algo que eu nem imagino, que nem tá na minha cabeça hoje. Não sei se vocês já ouviram aquela frase que as profissões do futuro ainda serão criadas. A maioria das profissões que terão não existem hoje. É mais ou menos isso. Não dá pra imaginar o que ele vai ser, que caminho que ele vai tomar. Depende dos membros, depende de vocês. E queria dar confiança que vocês podem fazer qualquer coisa. Vocês podem levar ele pra onde vocês quiserem. Independente de qualquer coisa, eu já tenho muito orgulho do que ele se tornou. E pra mim ele já se tornou mais do que eu imaginava. Então, é isso. Obrigado, Ana. A gente está se esforçando para fazer cada vez o Imperial crescer e melhorar. E eu queria comentar aqui que eu compartilho da sua visão. Eu já falei para algumas pessoas do Imperial que o que mais me fascinou em entrar no Imperial, em fazer o processo seletivo do Imperial e tentar entrar, é isso, é que nossa reputação, o nosso trabalho ainda está em aberto, sabe? Uhum. A gente pode ainda falar, o Imperial faz isso, mas a gente vai fazer isso também. A gente, está em aberto. A gente quer ser uma incubadora para uma incubadora para a região, por exemplo. Mas a gente também quer trazer eventos de empreendedorismo, queremos mexer com startup, então acho que a gente está em aberto, né? Uhum. É aquilo que você falou, é o que você pensou quando você fundou a Imperial, né? Não colocar limites. Posso afirmar isso? Pode, claro. Tem limites. Sem nenhum limite.
Tem uma outra frase também que é assim, qual a sua meta? Daí você coloca a meta. Falou, quando atingir a meta, você dobra a meta. Entendeu? Uma frase bem empreendedora. Tem muito isso em empresa. Quando você atingir a meta, você dobra a meta. Sabe? Isso é o limite. É o sonho da pessoa, pra onde vai levar. Desejo que vocês sonhem grande. Sempre sonhar grande. Bom, acredito que é isso. Nós queremos agradecer pela sua palestra. Te esperamos para um segundo hangout, porque é um assunto que dá para a gente explorar mais, eu acredito. Então vamos continuar em contato para marcarmos um segundo hangout. Legal. Ainda esse ano, se tudo der certo. Uhum. A gente sabe que você é bem ocupado. Então nós agradecemos a sua presença. Espero que você tenha gostado e esperamos o seu feedback e vamos te mandar o seu. Legal. Bom, bem legal. Acho que esse é o segundo hangout que eu faço. Já fiz várias palestras, mas online é um pouquinho diferente. Então, espero que vocês tenham gostado e vamos continuar conversando, sim. E colocando vocês em ação. Podem contar comigo para o que vocês quiserem de opinião. É a minha opinião, às vezes vai estar certa, às vezes vai estar errada, mas vocês podem contar com ela. Eu estou aqui para ajudar vocês no caminho que vocês quiserem, tá bom? Ok, obrigado, viu? Tá bom, boa noite. Boa noite. Beijão pra vocês.